A paternidade, assim como a maternidade, é uma longa lista de aprendizados, erros e acertos. Dizem que quando nasce uma criança, nasce também um pai e um monte de planos. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a relação entre pais e filhos e também sobre todas as reflexões que envolvem esse tema. Eu sou a Lívia Torres e você está comigo no Jornada Conectada, o videocast do grupo Bradesco Seguros. Garantir um futuro melhor para os filhos é, sem dúvida, um desejo de todos os pais. Agora, como conciliar trabalho e família? Para falar um pouco sobre isso e também sobre paternidade, eu tenho aqui comigo Leonardo de Freitas, que é diretor comercial da Bradesco Alto RE e pai de duas lindas meninas. Leonardo, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Oi, Lívia, eu que agradeço. Muito bacana ter a oportunidade de bater esse papo com você aqui. E gostaria de saudar toda a nossa audiência para mais um episódio, do nosso videocast Jornada Conectada. E agora, falando sobre paternidade, que é algo que eu realmente sou muito grato e feliz, de estar exercendo esse papel. Leonardo, vamos começar falando, você, diretor de uma grande empresa, como é que faz para conciliar? É um trabalho como diretor, um trabalho super importante, de bastante responsabilidade, mas em casa também tem um baita trabalho ali, Léo. Como é que é conciliar, né? Equilibrar esses pratos? Lívia, realmente não é simples, Talvez usando uma metáfora, eu me sinto como um grande maestro orquestrando uma orquestra que é talvez complexa, Olhando para minhas filhas, elas talvez sendo uma melodia, a melodia, que me traz alegrias e propósito, e para o lado da empresa, aquela sinfonia de talentos, E ao longo dos anos eu precisei realmente desenvolver alguns mecanismos, principalmente para focar naquilo que é mais importante, tanto nessa relação da empresa como da paternidade, que é você estar verdadeiramente presente nos momentos que são importantes, Então, sempre viajei muito, Eu cuido do Brasil inteiro, liderando a área comercial da Bradesco Alto RE. E em alguns momentos eu falava, eu preciso estar presente, eu preciso estar ter mais tempo com as minhas filhas. E aí um dos mecanismos que eu desenvolvi foi os momentos que eu estava em São Paulo, em casa, como que eu estaria verdadeiramente conectado com elas, E o café da manhã foi o grande gatilho disso. Então eu comecei a todas as manhãs acordar bem cedo e fazer do café da manhã um ritual de conexão. Então eu acordava minhas filhas, elas quando pequenas, eu cuidava daquele preparo para elas ir na escola. Às vezes eu recebia alguns desafios, pai, hoje eu quero ir de trança. Eu falava, mas trança não dá, vamos de rabo de cavalo, eu ainda não aprendi a fazer trança. Então preparava elas e o café da manhã, sempre aquele ritual. À noite eu fazia como se fosse tirando os pedidos. O que você quer comer? Ah, eu quero ovo mexido, eu quero vitamina de abacate. Então aquele momento ali passou algo incrível. De conexão com as minhas filhas, da gente ter aquela oportunidade de conversar, E até hoje eu faço isso, Hoje mesmo, antes de vir para o estúdio, eu tive a oportunidade de acordá-las, Não precisei mais fazer trança, Porque elas já estão com 13 e 14 Já anos, sabem fazer a trança A trança sozinhas. sozinha, E a gente tomou café junto, fui para elas para a escola conversando e vim para cá, Então, eu acho que essa oportunidade que a gente tem de se dedicar verdadeiramente aos tempos na família e na empresa, é esse equilíbrio, dessa harmonia, que eu me remeti a uma grande orquestra, Cada talento funcionando adequadamente sem perder nenhuma nota. Você fez ali então uma manhã lúdica, quase lúdica, que você falou, e um momento entre vocês. Você acha que o tempo é o maior desafio para equilibrar ali essa função de pai e também a tua função, a tua responsabilidade no teu cargo? Sem dúvida nenhuma, Porque eu lidero uma equipe, enorme do Brasil, me relaciono com mais de 30 mil corretores, E, então, assim, é muito tempo que a empresa demanda para a gente cumprir todas as nossas funções. E elas também têm as demandas dela, Então, falta tempo. O que realmente importa é você se dedicar naquele momento plenamente.
né? Seja na reunião de trabalho, seja na relação com a equipe e seja naquele, muitas vezes, curto tempo com as suas filhas. Então, esse equilíbrio é importantíssimo, Lívia. Tem alguma história que você possa trazer pra gente, dessa tua criação, de momento com elas que é bacana, dessa demanda que elas puxam ali de você e tentam extrair o teu lado melhor, de repente? Lívia, já tive situações que eu precisei refletir muito e eu acho que eh, o desafio da paternidade tem me trazido reflexões importantes sobre liderança, né? Eu não estou falando sobre direção, controle, mas eu estou falando sobre empatia, saber ouvir, ter paciência e oferecer apoio, né? Então, recentemente estava em casa, fazendo num final de semana, fazendo um trabalho, da empresa, respondendo alguns e-mails, me preparando para uma reunião, e a minha filha mais velha, Manuela, me pediu ali, ajuda, né, para uma tarefa da escola. Eu falei: "Filha, espera um pouco aí que eu tô, terminando um trabalho aqui", e ela falou: "Pai, mas você tem tempo no final de semana para se cuidar do seu trabalho, eu preciso que você me ajuda numa tarefa de casa". Aquilo foi um gatilho importante, né, porque ela queria mais do que a minha atenção, ela queria patrocínio, né. Pô, você está tão dedicado aí a uma atividade da empresa, e foi incrível, porque realmente, o tempo que eu me dediquei a ela, entendendo em que momento que ela está na escola, quais são os desafios que ela tem, né, e ela precificou isso de uma forma incrível, né, que falou: "Pai, eu tenho certeza que eu vou muito bem nesse trabalho, porque você me apoiou". E, na verdade, ela tinha todos os insumos. O que ela queria realmente era aquela atenção, né, Alguém ali do naquele lado, né? momento, né, em que ela precisou. E eu estava recordando agora aqui, né, essa questão dos momentos, Lívia. A gente esse mês vai comemorar comemorou o Dia dos Pais agora, né, e teve uma situação muito interessante, né, que eu estava num evento, em Goiás, e no dia seguinte era o Dia dos Pais. E a minha filha falou: "Pai, por favor, não falte, porque se você faltar, você vai ser o único pai que não vai estar lá". Nossa, que responsa. Não, aquilo foi uma pressão enorme, né, porque imagina todos os filhos com os pais lá e eu não estando presente. E aquilo me começou, me demandou uma pressão o dia todo, né, chegou a hora da gente vir embora, eu tinha 2 desafios: sair de Goiânia, chegar no Rio e no Rio para São Paulo. Então a primeira perna ali eu garanti, cheguei no Rio de Janeiro, só que o meu voo chegou no Rio às 10 horas da noite e o último voo para São Paulo era às 10 horas. Nossa, Então eu já comecei a mobilizar todo mundo ali, falei: "Olha, compra uma passagem de avião, uma de ônibus e arruma um táxi, meu Deus. porque eu preciso estar 7 horas da manhã na escola da minha filha". E tem uma história interessante, né, porque eu consegui pousar 10 horas da noite no Rio de Janeiro, e a minha secretária começou a falar com a empresa aérea, explicou para a empresa aérea qual era a necessidade, e eu entrei no avião 15 minutos atrasado da decolagem, ou seja, eles esperaram, né, eles tiveram a sensibilidade de entender que eu precisava chegar em São Paulo naquele dia, né. E foi incrível, porque contei para ela toda essa história, e o que que essa história traz? Da importância da gente estar nos momentos que são importantes para eles, né. Então eu não meço realmente esforços para realmente, estar presente nesses momentos, né, e eu acho que o equilíbrio, né, que a gente precisa ter na vida profissional e na família é que vai realmente definir o sucesso da criação dos nossos filhos e do nosso sucesso profissional, né. Pai de 2 meninas, você acha que o fato de serem mulheres deixou seu coração aí mais doce, mais amolecido, Léo? Totalmente, né. Na verdade, lá em casa são 3 mulheres, eu falo que eu aprendi muito, né. A primeira coisa é ouvir, né, porque elas sempre têm algo para trazer, para compartilhar, 3 porque tem a esposa também, tem a né? esposa também, né. Então eu falo, eu e minhas 3 meninas, né, então, a sensibilidade das mulheres, o olhar delas me trouxe algo muito interessante, inclusive para aplicar na vida profissional, que é essa questão de estar atento, né, porque são necessidades peculiares, né, quando elas falam, elas realmente elas estão, fazendo um requerimento de atenção genuína para aquilo que está acontecendo, então isso me trouxe um olhar diferenciado até mesmo para a gestão de equipe, né. Eu acho que essa sensibilidade que as minhas meninas me trazem todos os dias me reforça as minhas reflexões como lidar com clientes,
com a equipe, né, com esse olhar atento de necessidades e anseios, né. Você citou aí a quantidade de gente que você tem que gerir no trabalho, né. Vários funcionários ali, centenas de funcionários. Que aprendizado dentro de casa você leva aí para o outro lado, né? Você acha que você é um pouco tem um instinto um pouco paterno ali com seus funcionários pela relação que você tem em casa? A minhas filhas agora estão adolescentes, né, e tem algo que eu aprendi muito, né, com elas, principalmente nessa fase que elas estão agora. É uma nova geração que se movimenta por propósito e significado. Isso para mim está muito claro. E o que que eu estou querendo dizer com isso? Não adianta você falar: "Olha, faz isso porque é assim, ou tem que ser assim", né. Existe ali, todo um movimento de engajamento, de conscientização para que eles possam aderir. E é um aprendizado que eu trouxe para a minha vida na empresa, né, principalmente, né, para os propósitos da nossa indústria, né. Então, essa questão de você ter que, liderar, trazendo as pessoas para o teu propósito, né, para as motivações que nos levam a acordar todo dia cedo, a construir a melhor empresa para os nossos clientes, para os nossos corretores, eu aprendo muito isso com elas, né, porque, elas trazem isso o tempo inteiro, porque precisa ter propósito, precisa ter significado, porque quando tem isso, gera muito mais engajamento, né, e eu tenho aprendido muito isso com elas. E como é uma equipe muito grande, são muitos corretores, né, eu o tempo inteiro tenho que também buscar mecanismos para me conectar com essas equipes, como eu faço com elas, né. Em momentos que eu estive ausente, né, viajando muito, eu preparava bilhetinhos à noite e combinava com a nossa ajudante lá: "Amanhã no café da manhã você vai botar esse bilhetinho na frente de cada uma. Bom dia, né, que o seu dia seja incrível, papai te ama". Da mesma forma, né, com 30.000 corretores, né, quando eu mando um e-mail de aniversário, quando eu gravo um videocast para poder mandar uma mensagem, são mecanismos que a gente precisa usar para estar presente, mesmo ausente, né. Léo, você citou que suas filhas aí têm 12, 14 anos, pré-adolescentes ali, adolescentes. Qual conselho você pode dar para os pais que estão começando agora, nessa engatando aí na paternidade agora, de uma forma mais recente? Que conselho você pode deixar para eles? Eu me permitiria aqui 3 conselhos, né. O primeiro é sobre equilíbrio, né. Equilíbrio não é você dividir o tempo de forma igualitária, porque isso não vai ser possível, né. A empresa vai te demandar muito mais, os desafios profissionais vão te demandar muito mais. Mas quando você se propor, né, a estar presente, que seja genuíno, que seja verdadeiro, né. Uma coisa que a gente sempre se policia lá em casa é com relação a essa questão do celular. "Ah, vou dar um celular para elas", né, ou sentar na mesa e sacar o celular, né, e você, criar aquela falsa perspectiva de que você está ali jantando com todo mundo, mas você não está, realmente dando atenção devida. O segundo é sobre ouvir, né, genuinamente. Isso vale para a empresa e para a equipe. Quando você tem essa possibilidade de ouvir e calibrar a expectativa, fica tudo mais fácil. Em determinado momento da nossa vida, um certo momento, eu dei uma resposta para minha filha: "Pô, o papai trabalha tanto para a gente poder ganhar dinheiro e poder ir para Disney". E ela me disse: "Quem disse que eu quero ir para Disney? Nossa, Eu quero ir para o parque com você final de semana". que é a tua presença, né? Então, quando a gente tem essa capacidade de ouvir genuinamente, interessado naquilo que é importante para elas, né, e levando isso para a empresa, né, muitas vezes a equipe, traz algumas coisas que é muito diferente do que você imaginava. Então, essa calibração de expectativas é muito importante. E o terceiro conselho que eu daria para os pais que estão entrando nessa jornada é pedir ajuda quando for necessário, né. Da mesma forma que no mundo empresarial, né, muitas vezes a gente busca uma mentoria profissional, um coach, vale também em momentos de dúvida, dificuldade, buscar essa ajuda, né, seja com um psicólogo, seja uma leitura, né. Eu sempre tenho buscado aprender muito, né, para poder ser o pai mais próximo daquilo que vai conduzir as minhas filhas, né, para um futuro próspero, mas sobretudo de felicidade, né. É muito importante, né, eu falei: "Eu crio minhas filhas para que elas sejam felizes", né. E pra isso, né, existe uma série de cuidados que você tem que ter nessa relação para realmente forjar seres humanos, né, íntegros e com essa capacidade de buscar a felicidade, de serem plenas, né. Bom, a paternidade é um compromisso para a vida toda. Queria que você dissesse o que que é ser pai para você. Olha, Lívia, foi sem dúvida nenhuma, eu tenho uma gratidão imensa, né, primeiro a Deus por isso, né, pelas filhas que eu tive, pela oportunidade que eu tenho de aprendizado com todas elas, e como você disse, é para a vida toda. Então,
se entregar com amor, né? Colocar o amor à frente de tudo, certamente vai nos ajudar muito, né? A cada vez mais ter compaixão, compreensão, né? Numa possibilidade de aprendizado constante, né? E ajuste de rotas, né? Porque a gente erra. Né? A gente erra muito. E quando a gente tem essa capacidade de refletir, entender que a gente pode fazer diferente e funcionar talvez como uma ponte na vida dos nossos filhos, né? Ou seja, conduzindo eles de um momento a outro. Para isso, a gente tem que gerar confiança, né? A gente tem que gerar realmente um lastro que possibilite a isso. Uma vez eu assisti uma palestra de um médico que falava o seguinte: olha, minhas filhas muito pequenas, eu faço massagem nelas antes de dormir, porque isso traz uma conexão muito grande. E eu comecei a fazer isso, elas pequenininhas, quando eu ia dormir, eu fazia massagem. E até hoje, as minhas filhas falam que isso foi um momento de conexão muito grande, né? Daquele momento de dormir, né? Do pai estar ali cuidando. Então, eu acho que paternidade é um conjunto de possibilidades que a gente tem de colocar em prática o amor. Quero agradecer por você ter topado estar aqui com a gente, trazido um pouquinho da sua rotina dentro de casa, expondo isso e trazendo um pouquinho de afeto, né, falando sobre afeto, isso é muito importante de a gente falar. Bom, o mês de agosto é o mês inteiro do Dia dos Pais, então feliz Dia dos Pais para Muito você. obrigado, É um Lilian. mês inteiro para a gente celebrar a paternidade. Obrigada por estar aqui com a gente no Jornada Conectada. E eu que agradeço a você e a nossa audiência, né, pelo seu interesse e pelo seu tempo em nos assistir. O nosso episódio de Dia dos Pais fica por aqui. Eu encontro vocês na próxima edição do Jornada Conectada com vários outros temas. Até a próxima, um beijo e tchau, tchau.